Bom, boa noite a todos. É sempre uma alegria imensa estar aqui compartilhando, que eu nunca tenho a pretensão de falar que sou palestrante, oradora. Eu sou mais uma humilde trabalhadora, né, na seara de Jesus, do nosso mestre querido, e que tenho a graça de poder compartilhar um pouco do que a gente estuda com vocês. E esse tema, eu acho até que cabe falar de uma particularidade dele para vocês, porque nesse mês eu fui convidada assim em cima da hora para falar lá na Vila Sapê. E lá, quando a gente é convidado a falar, geralmente eles nos dão essa liberdade de ter um tema livre. E aí, conversando com uma companheira de trabalho, que também é espírita, eu falei assim para ela: Kate, olha, eu estou sem inspiração, vou pedir para que você, então, consulte os amigos espirituais e sugira um tema para esse estudo. O que o pessoal lá da Vila Sapê está precisando ouvir? Aí ela pensou um tempinho, depois ela falou assim: Dani, por que você não fala sobre a caridade e o amor ao próximo? E aí, passado um tempinho, Lurimar me encaminhou qual seria o tema do nosso estudo hoje. E, mais uma vez, sendo proposto pela casa, caridade e amor ao próximo. Então, certamente é uma lição que precisa ser sedimentada no meu coração, mas certamente vale para todos nós o que vamos estudar hoje. Bom, para começar, trago palavras de Mateus, está lá no capítulo 21, nos versículos de 34 a 40, em que ele nos fala a respeito da caridade e do amor ao próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quanta sabedoria contida nessas poucas palavras, né? Primeiro a gente já começa a se questionar se nós sabemos nos amar. Né, a primeira coisa que a gente se pergunta, porque quando a gente fala, não, eu me amo sim, eu estou precisando fazer alguma coisa por mim. Aí o que a mulherada costuma fazer? A gente vai no shopping, a gente compra bolsa nova, muda a cor do cabelo, faz uma maquiagem diferente. Quando são os homens, não, vou fazer uma coisa por mim. Hoje eu vou deixar ela em casa, eu vou para o futebol, vou sair com os meus amigos, vou comer aquele churrasco. Então a gente fica com uma visão muito imediata desse sentimento de que é o amor por nós mesmos. E aí, se nós não entendemos como é a consolidação desse sentimento para conosco, fica muito difícil também a gente amar alguém. Né, tem um exemplo que o Haroldo Dutra Dias nos traz, que eu acho muito emblemático nesse sentido. Ele dá o exemplo da máscara no avião. E eu acho que ilustra muito bem como é a condição de nós estarmos primeiro prontos, para aí sim podermos doar alguma coisa a alguém. Ele diz o seguinte: a orientação dos comissários qual é? Quando a gente viaja de avião. Olha, em caso de despressurização, elas falam, né, eles bem mais bonito que eu, máscaras cairão. Primeiro coloque em você e depois auxilie quem está precisando de ajuda. É muito nesse sentido. Qual é a máscara que nós vamos colocar? A do amor, da compreensão, do perdão. A gente estava muito harmônico, né, Paula, Gilberto, na prece, do que a gente estava pensando aqui para propor nesse estudo, que é exatamente isso, né? É esse capacete, é essa couraça que vai nos proteger, é a máscara que nós vamos utilizar no momento da despressurização na vida, né, que está pautada muito no amor. E aí vamos entrar na caridade, que para mim a definição mais bonita que a gente encontra da caridade é essa, que fala que a caridade é o amor em movimento, é a oportunidade que eu tenho de exercitar todo esse sentimento que eu tenho dentro do coração, porque todos temos. Né? Às vezes é um pouco mais difícil apresentar, externar esse sentimento. A gente precisa ir lá, como a Paula ilustrou, num quartinho separado para entregar a lembrancinha para alguém, mas está lá, a sementinha no coração de todos nós. A gente costuma exercitar isso de uma maneira mais a miúde, na oportunidade da reencarnação, com a nossa família, dentro daqueles que nos querem bem, que nos amam. Mas será que é exatamente isso que Jesus espera de nós? Que a gente exercite esse amor, coloque esse amor em movimento apenas junto àqueles que nós amamos? Aí fica muito fácil a lição, né? Seria muito simples se fosse assim.
A caridade, ela vem como um convite para que a gente coloque esse amor em movimento junto àqueles que a gente não conhece. Como é importante o trabalho, por exemplo, que a nossa casa oportuniza da Quentinha, em que nós somos convidados a ir à rua e oferecer um prato de comida que se traduz naquele momento como uma prova de amor ao próximo, aquele que você nunca viu, aquele que muitas vezes no dia a dia pode até te causar algum sentimento de repulsa, de afastamento. Porque nós vivemos numa sociedade que, por muitas vezes, nos impõe esse sentimento já da insegurança, do medo diante do outro. Dia desses eu estava vendo um vídeo na internet que um companheiro, discutindo a questão racial, falou que ele foi perguntar as horas a alguém e a pessoa já saiu correndo apavorada. Porque já achou que ia ser abordada para ser assaltada. Então, nós estamos perdendo essa característica da sensibilidade por tantas questões que acontecem. Mas a doutrina vem nos convidar para que façamos esse caminho de volta. E a caridade é essa oportunidade que a gente tem. Tanto que Kardec nos trouxe a máxima da doutrina, que é: fora da caridade não há salvação. Palavras que a gente decora muito bem, que a gente sabe de cor e salteado, mas que às vezes é tão difícil colocar na prática. Bom, vamos aqui à pergunta que Kardec fez aos espíritos em relação à questão da caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E aí os espíritos respondem da seguinte maneira: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Vejam bem, eu grifei ali o perdão, porque eu acho que é onde a gente deve focar a nossa atenção nesse momento. Em nenhum momento os espíritos estavam falando que a caridade estava restrita a dar a esmola, a dar a quentinha, a dar a roupa que muitas vezes está lá em bom estado, mas que a gente adora ver o guarda-roupa lotado de coisas, para pensar, eu tenho aquele monte de sapato, que às vezes até perguntam se a gente é centopeia, porque são tantos sapatos guardados, Mas em nenhum momento os espíritos afirmam que a caridade está vinculada diretamente à questão material. Vamos revisitar a resposta. Benevolência, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão. Vejamos bem, meus irmãos, quem aqui, olhando para si, fazendo aquele exercício de reflexão íntima, pode assegurar que é perfeito, que não cometeu nenhum equívoco ao longo do dia, ao longo da última semana? Dificilmente alguém vai ter essa coragem de falar que não cometeu nenhum equívoco. Estamos realmente no caminho, Pensando aí na classificação dos espíritos, nós estamos dentro da categoria de espíritos imperfeitos, estamos em desenvolvimento. Isso nos coloca num lugar de empatia, em que nós precisamos exercitar o seguinte olhar: se eu tenho dificuldades ainda com algumas questões, eu não posso exigir do Gilberto, não posso exigir do Jorge, que eles já tenham tais aquisições, porque eu mesma ainda não consegui. Mas é complicado, Às vezes é muito mais simples a gente apontar aquele dedinho para o companheiro, esquecendo que tem 3 apontando para nós, para as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Pensemos no exemplo das mães. Enquanto eu estava estudando aqui para essa lição, eu pensei muito em como as mães se comportam nesse sentido, Que as mães são aqueles seres, vou falar diretamente às mães, mas os pais também, mas acho que as mães têm essa relação mais simbiótica com os filhos, Elas olham para aquele ser com um amor tão consolidado, tão sedimentado, que mesmo quando aquela criatura comete um equívoco, qual é o comportamento da mãe? Continua amando. Se nós formos aos presídios, visitarmos os lugares onde as pessoas estão cumprindo penas, respondendo, sendo responsabilizadas pelos seus equívocos, a gente vai ver que a fila fica lotada de mães, porque aquelas criaturas olham sim para aquele filho, para aquele ser, com esse olhar da indulgência, com esse olhar do perdão, olhar que nós precisamos exercitar. Nessa segunda-feira, eu fui, por conta de trabalho, a Brasília.
E aí eu fiquei na seguinte condição no avião: o governador Pezão, um assessor e eu. A minha mãe é pensionista do Estado. Então imaginem... Eu não pedi para o avião cair, porque senão ia desencarnar, né, também, ia ficar complicado. Imaginem a minha situação ali. Aí eu olhava aquela criatura, e ele sorridente, olhava no celular, conversava com o assessor, e eu me coçando, querendo falar, vem cá, mas e o salário? O salário da minha mãe? Cadê o salário do povo? Depois eu fiquei refletindo, falei, gente, vou dormir, que é melhor, porque eu enjoo na viagem, vou descansar e vou orar por esse companheiro. Porque se ele está ali ainda, sorrindo, feliz, mesmo com todos os equívocos que ele comete na gestão pública, é porque, de fato, ele não reconhece as leis de Deus. De fato, ele é muito necessitado. Talvez mais que a minha mãe e não sei quantas mil pessoas que estão com salário atrasado. Porque ele tem o compromisso, a missão do trabalho para o coletivo e não está sabendo honrar. Imaginemos a condição espiritual desses companheiros que vieram com compromisso para o trabalho político no bem e que estão falindo nas suas missões. Eu não gostaria de estar no lugar deles. Então nós precisamos olhar sim de maneira indulgente, até porque eu não posso avaliar como eu me comportaria no lugar daquelas criaturas, que é outra coisa que a gente esquece também. Né? Quantas vezes a gente questiona, a gente critica, mas quando tem oportunidade, joga um lixinho no chão, fura um lugar numa fila e comete pequenas corrupções que mostram que nós ainda estamos no caminho, tanto quanto aqueles companheiros. Mas aí eles tiveram oportunidade e deslizaram de uma maneira maior que ficou muito evidente. Mas nós também cometemos os nossos deslizes diariamente. Mas estamos no caminho. Avancemos. Agora sim. A caridade, ela é essa oportunidade tão peculiar de amar que ela é irrestrita. É possível a todos serem caridosos. Por quê? Porque a caridade, ela vai estar no dar sem ostentação. Se lembram o que Jesus nos falou? Que a vossa mão direita não saiba o que faz a mão esquerda e vice-versa? Então, o fazer sem ostentar. Não adianta fazer o bem fazendo selfie e postando no Face o tempo todo. Né? Não precisa disso, porque o Face principal que nós temos, a rede social principal, é aquela prestação de contas com o plano espiritual. O que você fez com as oportunidades que lhes foram dadas? Essa é a resposta que nós devemos prestar conta no plano espiritual. Essa é a colheita que nós teremos. Então não importa se vem as críticas, né? Mais um domingo na casa espírita, leva a cama de uma vez, vai deixar as crianças, vai deixar a família, não vai ver a novela, não importa. A nossa consciência é o nosso principal juiz, né? E a caridade nos oportuniza fazer este exercício. Orientar, ensinar, ser justo, ouvir, compreender e, mais uma vez, a palavrinha importante, perdoar. Quantas oportunidades nós temos ao longo do dia de sermos caridosos? Porque, como a Paula estava falando, né, da fila do supermercado, a fila do banco, é um lugar maravilhoso para nós exercitarmos a nossa indulgência, a nossa paciência para com o próximo. Porque, às vezes, tem aquele companheiro que está revoltado, que está sem esperança. Como é bom ser ouvido quando a gente está com dificuldade, né? Como é bom ter um ombro amigo quando a gente está com um processo difícil, um problema que a gente precisa compartilhar e dividindo aquele problema se torna um pouco mais leve, o fardo se torna menos pesado. Então sejamos também esse instrumento de paz para os nossos companheiros. Isso é caridade. Chegar no trabalho e sorrir, lá desde a portaria até o momento de encontrar o seu chefe, é ser caridoso. Dar um bom dia, com alegria, com sinceridade, porque o trabalho no bem, ele também pressupõe sinceridade de sentimentos.
Essas são as oportunidades que a gente tem todos os dias. Vejam, continuo falando de questões que nós podemos fazer mesmo sem ter nenhum dinheirinho no bolso. Que as desculpas são muitas, né? Quando a gente é convidado a fazer algum trabalho, mas olha, estou sem tempo, estou sem dinheiro, sou funcionário do Estado, meu Deus do céu, o salário está atrasado. Mas ouvir, ser amigo, ser paciente, são oportunidades em que a gente não tem despesa nenhuma. Quanto tempo a gente dedica a estarmos nas redes sociais, nessas ferramentas de comunicação pelo celular, que nós podemos também utilizar para o bem. Mandar uma mensagem perguntando se a pessoa está bem. Não é bom receber uma mensagem dessa, sem ser aquele bom dia automático que a gente starta para todo mundo. Oi, não tenho te visto, está tudo bem com você, está precisando de alguma coisa? Às vezes, a partir daí, a pessoa vai desabafar, vai falar de um problema, de uma situação difícil, e nós estaremos ali para ouvir, colocando o nosso amor em movimento. Bom, a caridade nos afasta do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Essas são as principais mazelas da humanidade, né? Se nós analisarmos todos os problemas que nós vivemos no coletivo, muitos deles estão vinculados a esses sentimentos. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, que têm as suas raízes no desconhecimento das leis de Deus. Porque quem conhece as leis de Deus, as leis de justiça, de amor e de caridade, sabe que orgulho, vaidade, egoísmo são sentimentos que precisam ser dizimados do nosso coração. Voltemos a falar do momento de crise, como um exemplo que é muito recente e que ilustra muito bem. Será que os políticos, se não tivessem a vaidade, o orgulho e o egoísmo, estariam cometendo esses equívocos que cometem? Porque já há um reconhecimento financeiro para eles, como para qualquer um outro trabalhador. Você trabalha, você recebe seu dinheiro. Mas aí, olha, o orgulho e o egoísmo se sobrepondo. Não, mas espera aí, a oportunidade, vou ganhar mais um pouco, vou conseguir. A vaidade de ter aquele status. E aí, quando a gente vê, os companheiros vão deslizando nas suas dificuldades, naquelas fraquezas morais que ainda existem. Então, a caridade, ela nos provoca uma reflexão muito nesse sentido. Porque se eu olho para o que eu tenho e vejo que eu tenho oportunidade de dividir com alguém, eu estou dissolvendo o egoísmo dentro do meu coração. É tão gratificante quando a gente pode fazer o bem para alguém. Já experimentaram esse sentimento de fazer o bem para alguém? Como é que a gente se sente quando a gente faz um bem para o próximo? Se sente bem ou se sente mal? Se sente bem. Muitas vezes a gente ouve relatos de quem faz trabalho voluntário, inclusive, de que a pessoa estava doente, desanimada, estava se sentindo já um pouco desesperançosa na vida, e aí foi vendo na oportunidade do trabalho no bem a possibilidade de estar com outras pessoas, de conhecer outras oportunidades, outras histórias, começam a olhar para os seus problemas como problemas menores, quase que insignificantes. Puxa vida, mas eu fico reclamando disso. Olha a situação que aquela criatura está passando, mesmo assim ela sorri. E olha a via de mão dupla. A gente ajuda e a gente é ajudado, e muitas vezes essa via se volta muito para quem está sendo ajudado. Tem uma historinha que corre já no meio espírita. Eu não vou saber dizer para vocês a referência exata do livro, mas é uma história muito difundida, que eu acho que vale a pena para a gente ilustrar aqui. Um companheiro, né, da casa espírita fazia trabalhos de várias naturezas, várias tarefas dentro do bem. Então era na quentinha, era auxiliando no atendimento fraterno, aquele trabalhador exemplar na casa. Só que ele tinha uma atividade profissional em que ele tinha que lidar com um maquinário muito pesado. Um belo dia, lá no seu trabalho, ele acabou sofrendo um acidente e, nesse acidente, ele perdeu um dedinho. Ele ficou muito triste.
né? Que aí qual foi o primeiro questionamento que ele se fez? Ah, eu que vou para a casa espírita todo dia, vou no seminário do Velocino e ainda passo por isso. Cadê Deus? Cadê os amigos espirituais que não veem uma situação dessa? E aí, diante daquela tristeza que o companheiro foi vivendo, foi lhe dada a oportunidade de ser revelado pelo plano espiritual o que estava programado no plano reencarnatório dele. Por questões do seu pretérito, ele havia se comprometido em perder um braço no acidente. Mas de tanto fazer o trabalho do bem, no bem, de coração, fazendo de maneira sincera, os espíritos resolveram minimizar a prova dele, porque ele era um trabalhador útil na seara do Cristo. Então não foi lhe dada essa condição de perder um braço, mas só um dedinho, para que ele pudesse continuar na sua tarefa. Então vejam, meus irmãos, a via é de mão dupla, mas nós somos muito beneficiados quando nós trabalhamos no bem. A gente aprende, a gente cresce, a gente desenvolve os sentimentos que precisamos para nos tornarmos esses espíritos perfeitos, que é o lugar de todos nós. Jesus foi o maior exemplo que nós tivemos de caridade, de amor ao próximo. Nunca recusou uma palavra amiga àquele que necessitava, um olhar, um gesto afetuoso. Raríssimas passagens da vida de Cristo relatam que ele estava fazendo algum tipo de auxílio material às pessoas. Era sempre na orientação, na evangelização, provocando nas pessoas que elas mesmas buscassem as suas transformações, as suas curas, as suas conquistas. É esse o lugar da caridade que nós precisamos buscar. E aí eu trago um comentário de Kardec para nós, que fala o seguinte: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Isso aí eu me lembrei de uma historinha que a gente ouve muito, que é o seguinte: fulano é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. É meio que por aí, né? Muitas vezes as pessoas acabam ficando rasas nas suas existências, né? Porque é tanta preocupação com o material, é tanta preocupação com a vida na Terra, que se esquecem que nós somos seres imortais vivendo essa experiência humana. Somos espíritos. E as pessoas esquecem. E acham que nós vamos carregar esses títulos, esses cargos, esse status, esse dinheiro, essa casa. Nada disso é nosso. A oportunidade da caridade, inclusive, se dá nessa relação daqueles ditos inferiores com os seus superiores, com os seus inferiores ensinando aos superiores. Quantas vezes nós vemos relatos em que as crianças na casa estabelecem uma relação de amor muito mais forte com quem cuida delas do que com os próprios pais. Porque os pais vão ocupando esse lugar da necessidade material e vão se esquecendo de que o amor está nesse contato do dia a dia, do sentar no chão e brincar com os filhos. Eu mesma vivo esse dilema, eu trabalho 40 horas da semana, fico me policiando para que quando minhas filhas me peçam alguma coisa, eu não fique restrita ao material, para que elas valorizem o momento que nós estamos juntos, que nós estamos trocando, a qualidade da nossa convivência, né? E a gente percebe que muitas vezes aquele colaborador que está ali dentro do lar vai estabelecer esse laço afetivo, vai colocar o amor em movimento de uma maneira muito mais consolidada do que os próprios pais conseguem fazer, né? Uma reflexão que fica para nós. Bom, diferença da caridade moral e da caridade material. A gente está falando muito disso, né? Que não está restrito à questão da materialidade. Então tem um comentário de Kardec aqui para nós que fala o seguinte: o homem verdadeiramente bom
procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Lembram que eu falei um pouquinho mais atrás que estava como um dos pilares da caridade o ensinar, o conduzir, o orientar? Está aí a tradução disso. É porque nós queremos que estejamos todos caminhando juntos. Essa é a orientação do Cristo para nós. Então, quando eu vejo um companheiro que está se equivocando, eu não preciso ir lá terminar de pisar, né? Opa, deixa ele terminar de cair no penhasco. Não. Eu vou lá ajudar a resgatá-lo. E como é que a gente ajuda a resgatar? Sendo paciente, sendo tolerante, orientando, conduzindo e principalmente ensinando pelo exemplo. E aí nós voltamos às histórias de Cristo para conosco. Ele foi um grande exemplo. Eurípides Barçanufo, mentor da nossa casa, quanto exemplo de amor ao próximo. Já no finalzinho da sua encarnação, ele já estava adoentado, nem assim, com a gripe espanhola, parou de trabalhar no receituário para os doentes, porque se preocupava com o próximo, especialmente depois que ele teve, numa condição de desdobramento, um encontro com Jesus, em que ele viu Jesus chorando nesse encontro, dizendo que estava entristecido por aqueles que conheciam o seu evangelho e não seguiam. Então esse companheiro se pôs a trabalhar de maneira mais ardorosa ainda para o bem do próximo, pensando de maneira realmente de amor incondicional em relação ao próximo. Bezerra de Menezes, outro ícone dentro do movimento espírita, esse médico dos pobres que trabalhava em prol do outro sempre, a ponto de doar o seu anel de formatura para uma companheira que precisava comprar o remédio para o seu filho, porque ele sabia que o anel se retratava como um resquício ainda do orgulho e da vaidade, porque ele só ostentaria ali, né, o cargo, a formação dele de médico, e o anel seria muito mais útil na mão daquela companheira que poderia trocar o valor do anel pelo remédio necessário ao filho. E por que é bom fazer o bem? O que a gente ganha sendo bom? Nas palavras de Emmanuel, por meio da mediunidade abençoada do Chico, ele nos diz o seguinte: o bem que você fizer será teu advogado em toda parte. Qual o papel do advogado nas nossas vidas? Quando a gente contrata um advogado, a gente pretende que ele o quê? Nos defenda. Como é que o bem se traduz como nosso advogado em toda parte? Lembram que eu falei dessa via de mão dupla? Leon Denis fala de um encadeamento que o bem provoca, uma rede que se consolida. Quando eu faço bem, eu colho esse bem. Eu começo a me beneficiar também dessa relação de amor que eu construo com o outro. Eu não deixo ele sozinho naquela condição. Eu também estou bebendo nessa fonte. Irmã Sheila nos falava o seguinte: as mãos que dão flores também ficam perfumadas. É exatamente dessa maneira que acontece. Esse bem vai se tornando um escudo, uma proteção. Quantas vezes a gente é beneficiado em termos fluídicos, magnéticos, para que a gente se sinta fortalecido se estamos no propósito do bem, do trabalho na caridade. Bom, não invente amar o próximo se não amas a ti mesmo. Lembre-se sempre, não se pode oferecer o que não se tem. Nós estávamos falando da máscara em que nós devemos colocar primeiro em nós e depois naquele que está necessitado. Se eu me proponho a fazer o bem, se eu me proponho a trabalhar para o próximo, desenvolvendo altruísmo no meu coração, eu também preciso estar bem. E aí vejam bem, meus irmãos, nós estamos falando aqui do amor próprio, mas não do egoísmo. Ah, muito obrigada. Eu falo que é vibração isso, gente. Isso tudo é mediunidade. Não é calor, não. É tudo mediunidade. Obrigada.
Quando a gente fala do amor próprio, é esse exercício que nós fazemos de reequilíbrio que contempla também o auto-perdão. Nós temos ainda essa mania muito equivocada, em que nós nos olhamos nesse lugar diminuto em relação a Deus, diminuto em relação a Jesus, em que a gente vê esses exemplos de amor ao próximo como exemplos muito distanciados de nós. Mas não, todos nós temos esse potencial. O potencial de Chico Xavier, o potencial de Eurípides Barçanufo, o potencial de Bezerra de Menezes, todos temos essa condição. Precisamos exercitar e colocar em prática esse evangelho de Jesus, que muitas vezes está no nosso coração, mas ainda não conseguimos levá-lo na prática para as nossas vidas. Então, quando eu quero me dispor a oferecer algo a alguém, eu preciso estar em equilíbrio. E estar em equilíbrio pressupõe orar por si mesmo. A gente esquece muitas vezes de orar por nós mesmos. Nós lembramos de pedir pelos filhos, de pedir pelos outros, de pedir pelas condições melhores para as nossas vidas, para conquistar determinada coisa, mas esquecemos de orar por nós, que é um gesto de amor belíssimo que fazemos por nós mesmos. Orar pelo nosso anjo da guarda, esse companheiro que foi destinado a estar conosco antes ainda do nosso nascimento. Esse companheiro destinado a nos auxiliar na nossa missão na Terra. E a gente esquece muitas vezes, porque nós olhamos esse amor próprio como o momento de ir ao shopping, comprar a bolsa nova, de comprar o sapato novo, de mudar a cor do cabelo. Mas não, o amor próprio está também no sentido de nos olharmos como os filhos de Deus que somos. E que muitas vezes a gente acaba esquecendo. Então hoje todo mundo sai com essa missão de orar por si, porque nós precisamos estar em equilíbrio para que aí sim possamos ter o que oferecer ao próximo. Vocês imaginem, né? Eu saio de casa e já brigo no trânsito, já começo a emanar uma vibração ruim. Eu chego no trabalho, eu estou oferecendo o que para as pessoas? Vibração ruim, uma energia ruim, que vai se multiplicando, porque muitas vezes vai encontrar uma energia também em desequilíbrio de um outro companheiro, e a gente vai vendo aquele sentimento se potencializando. Sejamos esse ponto de luz na vida das pessoas. É tão bom quando a gente ouve, né, alguém dizendo: puxa vida, cheguei perto de você, fiquei me sentindo bem, te dei um abraço, fiquei me sentindo bem. É tão bom quando a gente pode ser esse ponto de luz, esse refrigério para as almas que nos encontram ao longo da caminhada. E às vezes a gente vai perdendo essa oportunidade, né? Das muitas formas de ser caridoso, eu enumerei algumas aqui. Por pensamentos, né? Quando a gente entra no ônibus, quem lembra de orar pelo motorista, vibrando por aquele companheiro? Imaginem, ele é responsável ali pela condução da vida de várias pessoas por alguns minutos. E às vezes a gente esquece de pedir pelo equilíbrio daquele companheiro. A gente não sabe das dificuldades que ele teve ao longo do dia, como é que ele se encontra naquele momento. Então, um pensamento, ele vai ganhando materialidade. É uma oportunidade de fazermos a caridade. Por ações, e aí são inúmeras, desde esse momento do abraço até as oportunidades de trabalho que a Casa Espírita nos oferece, outras instituições religiosas também, que nós não temos a pretensão de apontar que só dentro do Espiritismo nós temos a oportunidade de fazer o bem. Muitos dos nossos ícones, das referências que nós temos, já trabalhavam de maneira cristã antes ainda de se converterem à doutrina. Então não tenhamos essa pretensão de que só aqui temos a oportunidade, mas reconhecemos que aqui sim temos muitas das oportunidades, que seja inclusive no atendimento fraterno, que é esse lugar em que nós temos a oportunidade de ouvir o próximo, de acolher, de abraçar, em vários sentidos, da orientação, quando não apenas ouvindo a dificuldade que os companheiros têm. Mas eu chamo a atenção de vocês
para uma oportunidade que nós temos que a gente aproveita muito pouco, que é dentro do próprio lar. O que acontece? Quando se tem um marido difícil, a esposa difícil, a sogra então nem falo, né? Que a sogra é difícil por natureza. Bom, o que a gente costuma entender dessas relações? Ah, mas eu estou pagando meus pecados. Tinha que ter essa mulher na minha vida, tinha que ter esse homem na minha vida, esse filho difícil, esse cunhado difícil que me pede dinheiro e não me paga, não é? E a gente não vê que é a oportunidade do exercício da indulgência, do perdão. É o momento em que nós exercitamos essa relação que só vai se multiplicando e se irradiando para as outras esferas sociais que a gente convive. Porque se eu começo a entender que a oportunidade de estar com aquele marido que tem algumas dificuldades é um exercício para mim, eu começo a aplicar dentro de casa e vou entender também o chefe difícil, o companheiro difícil, às vezes na própria casa espírita, que a gente tem que conviver, porque casa espírita é lugar do nosso crescimento também nesse sentido, em que a gente precisa aprender a conviver juntos dentro das nossas diferenças. Tudo começa no lar. Esse entendimento do respeito, da indulgência e do perdão. Essa palavrinha que está se repetindo por várias vezes ao longo do nosso estudo. Por quê? É ainda o nosso calcanhar de Aquiles. Perdoar é algo muito difícil. A gente adora ser perdoado, não é isso? Quando a gente comete um equívoco, que seja ele pisar no pé de alguém. Ah, desculpa, está desculpado. Ah, que maravilha. Você sai levinho da situação. Mas perdoar, aí são outros 500. Eu tenho um amigo que ele fala com orgulho. Ele vira para mim e fala, Dani, aquilo que me aconteceu eu vou levar para o caixão. Quer dizer, ele já tem uma ideia de que vai desencarnar levando determinadas situações porque ele não consegue perdoar. Gente, isso é segurar a brasa acesa. Eu falo que perdoar é se livrar de uma brasa acesa que a gente fica segurando. E se eu seguro uma brasa acesa, o que está acontecendo com a minha mão? Está se queimando, exatamente. Então, perdoar é livrar-se dessa brasa acesa, desse braseiro que incendeia, não é a nossa mão não, é o nosso coração. Se a gente pudesse radiografar, né, a nossa imagem, quando a gente está ali vibrando naqueles sentimentos ruins, porque a gente se apega, é quase se apaixonando com o problema, né? A gente fica agarrado na situação, às vezes a criatura nem está lembrando mais da gente, a gente fica ali, preso àquela situação pretérita. Se pudesse radiografar, a gente ia ver nosso corpo coberto de manchas. E isso fica impregnado no nosso perispírito. A gente começa a transformar essas dificuldades de perdoar em cicatrizes. Cicatrizes que a gente leva, inclusive, em outras existências, se nós não nos desapegamos daquela situação. Então, vamos aproveitar que vai chegando o final do ano, a gente fica mais sensível. Vai chegando o Natal, a gente começa a lembrar um bocadinho mais do aniversariante, né? Nós deveríamos lembrar dele todos os dias. Mas aí no Natal nós somos convidados a lembrar um pouco mais da sua passagem na Terra. E vamos exercitar o perdão. Aquela matemática que Jesus nos apresentou era só uma maneira hipotética de dizer. Mesmo assim a gente não consegue atingir essa sentença, né? 70 vezes 7. A gente não consegue dar outra face. Porque o nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa vaidade ainda se sobrepõem a esses sentimentos mais nobres. É muito mais fácil a gente falar orgulhoso, eu perdoar, que nada. Ele que venha então falar aqui comigo. Quantas vezes a gente ouve esse discurso, né? E vem imbuído assim de orgulho, né? A pessoa estufa o peito para dizer, eu primeiro a perdoar, nada. Primeiro a pedir desculpa, jamais, porque fulano que errou comigo. Vamos fazer essa reflexão, este exercício. Liga, manda uma mensagem. Começa a desconstruir no outro essa placa que fica, essa muralha que se coloca entre nós.
Nosso entendimento, e isso a doutrina é muito clara, é de que nós somos uma grande família universal. E a gente quer ficar magoado com os familiares? Às vezes até acontece, numa situação de dificuldade. Mas, em tese, a nossa família, o nosso lar, é aquele nicho de amor que nós temos. Então, vamos transbordar esse amor. Vamos movimentar esse amor, que é a proposta que a caridade nos traz. Palavras de São Vicente de Paulo para nós. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. O que chama a atenção dessa fala de São Vicente de Paulo para nós? O exercício não da esmola, que é a palavra muito utilizada no Livro dos Espíritos, no Evangelho, mas nesse sentido moral, no entendimento de sentimentos em que precisa estar envolvida a caridade. O que nós estávamos falando? Se nós estamos ainda na caminhada, enquanto espíritos imperfeitos, nós encontraremos muitos pares nesse sentido. Precisamos ser compreensivos uns com os outros. Se eu levo uma fechada no trânsito, é muito provável que eu também, em algum momento, me distraia e possa fechar também alguém. E isso vai numa escala que se aplica a qualquer situação. Porque estamos todos ainda num processo evolutivo. Uns com algumas outras aquisições maiores, outros um pouco menos, mas se estamos aqui na Terra, esse é o termômetro, não alcançamos a perfeição. Não estamos aqui num caráter missionário, ensinando só nobres sentimentos para os outros. Estamos exercitando, aprendendo e precisamos fazer esse exercício juntos, olhando para o outro com empatia, que é o que tanto nos falta, né? Esse olhar central em nós, no nosso próprio umbigo, faz com que a gente perca esse senso da empatia, que é se colocar no lugar do outro. Bom, fechando aqui o nosso estudo, eu queria resgatar de uma maneira muito afetuosa uma canção, mas eu não vou poupá-los, eu não vou cantar, tá bom? Eu sei que minha voz não vai ser muito boa para isso, mas é uma canção que me trazia muita alegria quando eu era pequenininha evangelizando na casa espírita. E eu me lembro muito da minha avó cantarolando essa música, e eu acho que ela traduz muito dessa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não sei quem é o autor, foi até difícil encontrar essa letra, mas ela fala exatamente da essência da caridade. E aí eu quis muito associar a imagem do Chico para que nós ficássemos com esse exemplo hoje nos nossos corações, em que esse ser de luz que esteve junto a nós só teve amor no seu coração para com o outro. Chico amava até os animais de maneira incondicional, respeitando, compreendendo as dificuldades de cada um, tendo o olhar de compaixão para o próximo. Então vamos nos inspirar no exemplo de Chico e vou compartilhar com vocês aí esses versos. Caridade. Quando a caridade chega, toda a tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem tinha frio já se agasalhou. Quem tinha fome já se alimentou. Quem estava só já tem companhia. Quem vivia ao léu já tem moradia. Ao que não sabia, alguém ensinou. O desalentado já se levantou. Quem estava doente até já sarou, porque a caridade chegou. Onde havia guerra, já se fez paz. Os homens já se reconheceram irmãos. Onde havia treva, agora é só luz. Os corações já buscam Jesus. Nos lares, nos campos, há harmonia. Cantam-se hinos de alegria. Em toda parte há felicidade. Não há salvação fora da caridade. E aí uma das maneiras mais sublimes que nós temos de fazer também a caridade pela nossa doutrina é divulgando, é levando a palavra de Cristo
para todos aqueles que convivem conosco. Então, vou pedir licença aqui para hoje dizer que eu fico muito feliz em compartilhar da oportunidade de estar aqui com Gilberto, que é esse companheiro que tem levado muito a sério esse compromisso da caridade e da divulgação da doutrina. Então, fico muito feliz hoje que ele possa vir apresentar o fruto do trabalho que ele vem desenvolvendo, porque muitas vezes, quando nós recebemos, certamente todos aqui não têm, infelizmente, essa oportunidade, mas eu fico muito agraciada de estar nesse grupo seleto, digamos assim, de pessoas que recebem as trovinhas do Gilberto pela manhã. E aí, quantas vezes aquela palavra cai como uma luva para o que a gente precisava ouvir. Aquela mensagem vem realmente consolando o nosso coração. Então, é uma maneira de fazer caridade, sim, levar a palavra. E eu fico muito feliz de poder ver hoje um produto em que a gente vai ter compilado tantas dessas trovinhas que certamente, como aquecem o meu coração, também hão de aquecer o coração de vocês. Meus irmãos, eu deixo então o meu grande abraço e os votos de muita paz para todos.